Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula vamos falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos. Vamos começar a falar então dos compostos que possuem o núcleo aromático ou núcleo benzênico e as suas nomenclaturas. Então se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta! Nós já estudamos na aula de classificação das cadeias carbônicas o que é uma cadeia aromática, aquela cadeia que contém o núcleo aromático ou núcleo benzênico. É muito fácil dar nome para cadeias aromáticas, principalmente porque normalmente a cadeia aromática, o anel aromático, é a cadeia principal. Raramente ela vai ser ramificação, embora a gente já tenha estudado também ramificações aromáticas, beleza? Nesse primeiro caso, então, o que a gente tem? A gente tem o benzeno, o anel aromático, ligado a uma ramificação metil, concordam? Que só pode estar no carbono 1 do anel aromático, porque quando eu tenho só uma ramificação, estão lembrados? Ele sempre está no carbono 1, se não tiverem as insaturações e tal. Nesse caso aqui, a gente nem considera as insaturações do anel aromático, porque a gente vai chamar o anel aromático, a cadeia principal, de benzeno. Então, quando o benzeno for cadeia principal, o nome já está dado. Benzeno sem você se preocupar com nada. E você fala que tem uma ramificação ali. Então, eu posso chamar essa cadeia de 1-metil benzeno. Se você preferir, você pode omitir o número 1 nesse caso, porque só há uma ramificação. Se só há uma ramificação, ela só pode estar no carbono 1. Então, eu tenho aqui o famoso metilbenzeno. O nome usual disso é tolueno. Embora a gente vai ter uma aula só de nomenclaturas usuais, vou colocar aqui agora, porque ela é uma nomenclatura que aparece bastante, não tem nada a ver com as regras de nomenclatura, por isso que é considerada uma nomenclatura usual. Vamos para o segundo exemplo aí, pessoal. De novo, eu tenho uma cadeia principal que é o benzeno. Só que agora, o que eu tenho? Eu tenho duas ramificações iguais, uma aqui que se chama metil e a outra que também se chama metil. Onde elas estão localizadas na cadeia principal? No carbono 1, e eu vou girar aqui no sentido horário para dar o menor número possível para outra ramificação. Carbono 1 e 2, concordam? A única diferença dessa cadeia para a próxima é que a ramificação aqui ela está no carbono 1 e no carbono 3 agora. E no último caso, eu tenho uma ramificação metil no carbono 1 e uma ramificação metil no carbono 4. Concordam comigo? Toda vez que você tem duas ramificações, dois radicais ligados a um anel aromático, você só consegue ter essas posições. No carbono 1 sempre, e no carbono 2, ou no carbono 3, ou no carbono 4. Não tem como ter no carbono 5, porque se tiver no 5, na verdade vai ser no carbono 3. É só você inverter a molécula que tem substituição no carbono 3, não é mesmo? Então aqui, como que ficaria o nome do primeiro caso? Eu tenho aqui no carbono 1 e no carbono 2, eu tenho um dimetil. Duas ramificações metil ligado no benzeno, que é a nossa cadeia principal. Já o outro caso, eu tenho 1,3 dimetil ligado ao benzeno, que é a cadeia principal. E no último caso, eu tenho 1,4 dimetil, também ligado ao benzeno, que é a cadeia principal. Bom, sabendo isso, pessoal, vamos analisar agora, então, uma outra forma de dar nome para essas cadeias. Sempre que você tem substituição na posição 1, 2, a gente dá um nome específico para essa posição. 1, 3, a gente dá um outro nome específico. E 1, 4, a gente dá um outro nome específico. A substituição 1, 2, a gente chama de substituição orto. Então, se você chamar isso aí de ortodimetilbenzeno, é a mesma coisa que 1,2 dimetilbenzeno, e você tem que saber.
Se você chamar isso aqui de metadimetilbenzeno, meta é a mesma coisa que um 3, você tem que saber isso. E se você chamar isso aqui de paradimetilbenzeno, para é a posição 1,4. Então vejam, eu tenho a posição ortometapara nas cadeias aromáticas, que é a posição 2, 1,3 e 1,4. Tá? Às vezes você pode encontrar também assim, ó, orto, só um ozinho, e você tem que saber que isso é posição 2 de metilbenzeno. Às vezes você vai encontrar essa aqui com um Mzinho na frente do dimetil e você tem que lembrar que o Mzinho é meta, que significa posição 3. E aqui você pode chamar de para dimetilbenzeno, que você pode representar também por um Pzinho. Então, pessoal, a posição orto, meta e para, a posição 1, 2, 1, 3 e 1, 4 das cadeias aromáticas, elas podem ser aplicadas para qualquer coisa ali naquela posição. Você pode ter uma ramificação etil na posição 1 e etil na posição 4. Então, você pode chamar aquilo de para-dietilbenzeno. Não precisa ser ramificação metil. É que nos exemplos que eu dei aí, eram todas ramificações metil. Mas podem ser outras substituições. Vocês vão inclusive ver quando a gente for estudar as funções orgânicas. O que eu vou mostrar para vocês na sequência é como dar nome para aromáticos condensados. Para aromáticos, anéis aromáticos estão grudados um no outro. É raro ser cobrado isso, mas eu vou colocar aqui para vocês só para que vocês conheçam. Vamos lá? Vejam aqui os aromáticos condensados mais famosos que vocês podem encontrar aí nos exercícios. Muito raro mesmo. Na verdade, o primeiro é o que mais aparece, quando eu tenho 2 aromáticos condensados. Mas com 3, esses 2 aí são os mais comuns. E aqui a gente não tem nomenclatura oficial da IUPAC, a gente usa nomenclaturas usuais, beleza? Então precisa memorizar, infelizmente. O primeiro caso, que eu tenho 2 anéis aromáticos condensados, a gente chama de naftaleno. Essa é a estrutura do naftaleno, que é a famosa naftalina, inclusive, que a gente ouve muito falar, né? Era muito utilizada antigamente para colocar no armário, né? Para espantar, para tirar o odor e também para espantar insetos, porque ele sublima muito facilmente. Naftaleno é essa substância. A próxima substância é o antraceno. Antraceno, nomenclatura também para essa substância. E a última substância é o fenantreno. Aqui temos, então, a nomenclatura dos 3 aromáticos condensados, das cadeias aromáticas condensadas mais famosas que vocês podem encontrar. Eu vou dar um foco aqui principal na cadeia do naftaleno, porque na sequência eu vou mostrar para vocês a nomenclatura de alguns derivados do naftaleno, tá certo? O naftaleno, então vamos colocar aqui, ó, a gente tem os carbonos que compõem a sua cadeia, e existe uma numeração fixa para os carbonos do naftaleno. Como assim? A gente considera esse aqui o carbono 1, beleza? Esse o 2, esse o 3, esse o 4. A gente pula para cá, 5, 6, 7 e 8. A gente não numera os 2 carbonos que estão unindo os 2 anéis, porque neles não vai ter como substituir nada, tudo bem? Porque eles não têm possibilidade nenhuma, eles já fizeram 4 ligações. Lembrando que a bolinha aí no meio significa ligações duplas conjugadas, não esqueçam disso. Tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos numerados fixamente dessa forma, além dos outros 2 que unem os anéis. Os átomos de carbono do naftaleno de número 1, 4, 5 e 8, eles são equivalentes, né? Eles são como se fossem os mesmos carbonos. E a gente denomina eles de carbono alfa. Já os carbonos com números 2, 3, 6 e 7 também são equivalentes. E a gente denomina esses carbonos como carbonos beta. Beleza? Para que isso? Para na hora de dar nome para um derivado do naftaleno, isso vai ser importante. Eu vou mostrar para vocês na próxima tela. Vejam aqui, eu tenho o naftaleno com uma ramificação metil, não é mesmo? A diferença da primeira para a segunda cadeia é a posição da ramificação metil. Vejam, aqui eu tenho carbono 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu também tenho carbono 1, 2, 3. Isso é fixo para o naftaleno. 5, 6, 7, 8. Portanto, como é o nome da primeira cadeia? Eu tenho uma ramificação metil no carbono 1. Então, eu posso dizer que no carbono 1 tem uma ramificação metil ligado à cadeia principal, que é o naftaleno. Como o carbono 1 é considerado carbono alfa, você também pode chamar isso aqui de alfa-metil-naftaleno. Muito tranquilo, não é mesmo? Olha o próximo caso. O próximo caso eu tenho no carbono 2 a ramificação metil. Então eu chamo de 2-metil-naftaleno. Ou, se eu preferir, eu posso chamar isso aqui de beta-metil-naftaleno. O que eu posso adiantar para vocês é que é bem raro aparecer nomenclaturas de aromáticos condensados. Mas se aparecer, não foge disso aí, é bem tranquilo, não é mesmo? É muito mais comum aparecer nomenclatura de aromáticos, mas que tem só um anel aromático ali na estrutura, para você dar nome para aquele tipo de cadeia. Aqui, pessoal, a gente encerra a nossa aula, ou as nossas aulas, de nomenclatura de hidrocarbonetos, desde lá do comecinho, dos hidrocarbonetos abertos, até chegar nos hidrocarbonetos fechados, aromáticos, que foi o assunto dessa aula. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo, e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!